A fase da mecânica de funcionamento provavelmente é a fase mais importante desse módulo, então eu preciso que você preste muita atenção. Vamos lá. Então imagina que de um lado a gente tem a persona, né? Que eu já expliquei, que é o público-alvo que você quer atingir. Do outro lado, você tem a empresa, o anunciante, a empresa que quer encontrar essa persona para vender seus produtos, serviços, seu aplicativo, o que for. Vamos lá. Então imagina que a empresa, passo a passo mesmo, a empresa ela vai contratar um especialista ou uma agência para ajudar ela a criar todo o seu marketing digital, pensar nas campanhas, pensar em públicos-alvo, criar essas personas. Num segundo momento, essa empresa vai contratar uma ferramenta, que é uma ferramenta de mídia, uma ferramenta como o Facebook Ads, como o Google Ads, como o LinkedIn Ads, que a gente já falou um pouquinho. Essa ferramenta de mídia, antes dela comprar a mídia doidado sem nenhum dado, sem nenhuma informação sobre esse público-alvo, ela vai colher informações, ela vai colher dados. Ela vai colher esses dados de uma ferramenta de gerenciamento de informações do comportamento do usuário. E esse comportamento do usuário ele é clusterizado de duas maneiras. Essa ferramenta de dados ela tem dois tipos de dados lá dentro, que são os dados third party data, que são dados de terceiros, dados que essa ferramenta muitas vezes ela colheu. Por exemplo, o Facebook, você tem as informações que você preencheu o seu cadastro, qual faculdade você fez, a sua idade, se você está num relacionamento ou não, se você tem filhos. Muitas vezes você coloca isso no seu cadastro mesmo. Quando você, além desses dados de cadastro, eles ainda têm todos os dados de navegação que você faz. Quais marcas você curte, se você comenta em alguma coisa, se você gosta de algum esporte específico, se você normalmente... Imagina que eles criam uma regra que se o usuário entrar no período de 5 dias ou curtir páginas de esporte ou de corrida, clusterize ele como um usuário interessado em corrida. E quando marca, a empresa, quiser contratar uma ferramenta de mídia para achar essas personas dentro do Instagram ou do Facebook, ele vai consumir esses dados e vai garantir, sim, essa pessoa ela é interessada em corrida porque ela curtiu 5 páginas de corrida nos últimos 3 dias, por exemplo. Então, provavelmente, ela é uma pessoa interessada em corridas. Mas esse dado, uma coisa mais importante é você não ter só o dado de terceiros, que são os dados que o Facebook te vende, que o Google te vende. É muito importante você ter dados proprietários, que é o First Party Data, que basicamente são dados que você já tem sobre o seu usuário, o e-mail dele, informações mais qualitativas muitas vezes sobre o seu usuário, onde ele mora, muitas coisas que você consegue colher e colocar no seu CRM mesmo, no seu Customer Relationship Management, que é a sua ferramenta onde você tem todas as informações necessárias, todo o comportamento do seu usuário com a sua marca, o período inteiro dele, se ele tem filho, se ele não tem, se o filho dele gosta de futebol. Quanto mais informação você tiver sobre o seu cliente, mais assertiva vai ser a sua comunicação e as suas mensagens. E o negócio é você cruzar esses dois tipos de dado para fornecer, no segundo momento, para a ferramenta de mídia, inteligência, para ela conseguir comprar com inteligência essa mídia. Porque, o que acontece? A persona, ela não está nem aí para você. Ela não está nem aí para sua marca. Muitas vezes ela só está navegando na internet. Ela está em games, ela está no Facebook, ela está no LinkedIn, no e-mail, em blogs, portais, aplicativos, entre outras coisas. Então, ela está só navegando. Você tem que se colocar como marca, você tem que se colocar como colocar uma mensagem para atrair esse usuário, essa persona, para dentro do seu site. E daí você vai começar a trabalhar, entender o comportamento do seu site, fazer remarketing, entre outras coisas. Mas imagina que, para eu chegar aqui no Facebook, eu preciso comprar, minha ferramenta de mídia vai ter que comprar um espaço dentro do Facebook, certo? Que é no seu feed de notícias, ou no seu Instagram, no seu Stories, ou no LinkedIn, na sua timeline. Ele vai comprar um espaço, ele vai comprar o que a gente chama de inventário.
E qual que é o inventário? Qual que é o inventário publicitário do Facebook? É de fato a timeline, é a quantidade de espaço que você tem, o tempo que você fica logado, você scrollou 4 vezes o seu scroll da sua timeline, quer dizer que você teve 4 impactos de marcas diferentes, ou da mesma marca, muitas vezes, se ela estiver inflacionando todo o mercado. Então imagina que o que a gente está fazendo? A gente está comprando, a gente está entrando num leilão. A gente está entrando num leilão que basicamente está leiloando em tempo real todo o inventário publicitário desses canais aqui. Qual é o inventário publicitário desses canais? Esse espaço mesmo. E eles estão vendendo o quê? Anúncios, ads. E tudo isso acontece em tempo real dentro de ferramentas que são como bolsas de valores da internet. O Google tem a deles, o Facebook tem a deles, AppNexus, RightMedia, que é do Yahoo, entre muitas outras. São essas bolsas de valores, elas leiloam todo o inventário publicitário desses canais e disponibilizam esse leilão, disponibilizam para marcas comprarem mídia para eles. Mas como que eu pago? Quanto que você vai saber se é mais caro ou mais barato uma mídia? O que dita se essa mídia é cara ou barata? A concorrência. Quem são os seus concorrentes? Eles também querem falar provavelmente com aquela persona. Você imagina 3 marcas, a Adidas, a New Balance e a Nike. Todas elas, imagina, você é a Adidas no caso, daí tem a New Balance, a Nike e a Mizuno. Todo mundo quer falar com quem é interessado em corrida. Todo mundo quer falar com quem é interessado em esporte porque ele precisa vender o produto dele para essa persona. Então imagina que quando você entrar num leilão, você vai falar, eu pago 15 centavos na impressão do meu anúncio, né? Ou, imagina, daí a Nike, no caso, ela vai falar, eu pago 16. E daí a Adidas vai falar, eu pago 17. Tudo isso em tempo real. Tudo isso acontece em tempo real. Isso é muito importante você saber. Ninguém está manualmente, na hora que você entrou no Instagram, por exemplo, vem um e-mail para o cara da mídia e o cara da mídia vai lá e compra a mídia no mesmo momento. Não, você já setou regras que fazem com que essa mídia aconteça de forma automática. Então, nesse caso aqui, a Adidas deu um bid, né? Deu um lance de 17 centavos pela impressão. Foi mais caro do que o meu bid e do que o bid da Adidas no caso. Quem vai ganhar a impressão para a persona dentro do Instagram, no caso então, aqui, seria a Adidas. Por quê? Porque eles pagaram mais caro, eles ganharam o leilão. Então eles têm a possibilidade de aparecer aqui no Instagram para essa persona. E se essa persona clicar no anúncio deles, for para o website, você consegue fazer com que o usuário conheça a sua marca, veja a sua oferta e mesmo se ele não comprar no primeiro momento, você já colocou um cookie na máquina dele, no browser dele. Com esse cookie você consegue fazer remarketing, você consegue entender comportamento, você consegue testar outras hipóteses de por que ele comprou ou não o seu produto, do porquê talvez ele indique ou não o seu produto. Ok? Então, isso é muito importante que você tenha entendido 100% esse ecossistema para saber que tudo que você está fazendo, todo o investimento que você tem em campanhas, tudo isso é baseado na concorrência. Todo mundo que quer falar com o seu usuário é seu concorrente. Mas aí você vai falar, pô, Gustavo, mas então o cara que vende, às vezes, meia, ele é meu concorrente porque ele também quer comprar mídia para a persona? Sim, ele acaba sendo seu concorrente, ele acaba sendo indireto, mas ele está roubando seu tráfego muitas vezes, porque o inventário é o tempo, por exemplo, eu tenho a possibilidade de o cara me impactar, de uma marca me impactar, são 4 impactos, que eu entro 4 vezes, por exemplo, no meu Instagram por dia, então por dia ele tem a chance de 4 impactos. Imagina que uma marca de meia está falando comigo nesses 4 impactos, só que se eu só ver meia nesses 4 impactos, a Adidas veio tentar falar comigo também e ela perde a impressão. Ou ela teria que pagar um bid mais caro para falar comigo, porque a minha mídia está inflacionada, o meu inventário publicitário ele está muito caro, porque é oferta e demanda. Tem muita gente tentando falar comigo para vender os produtos, ok? Então, resumindo muito bem, se ficou rápido, gente, volta o vídeo,
baixa o material aqui embaixo, olha de novo, não entendeu, comenta aqui, vai na comunidade do Telegram, pergunta, a gente vai fazer de tudo para responder vocês. O nosso objetivo aqui é que você entenda 100% esse ecossistema, essa mecânica de funcionamento, porque sem entender isso, você não vai conseguir aproveitar todas as oportunidades que tem em marketing digital.